A 3.461 quilômetros, ou 2.150 milhas da capital do Canadá, Ottawa, fica a cidade mais ao norte permanentemente habitada do Canadá, Grise Fiord. Esta pequena cidade no norte de Nunavut está a apenas 1.500 quilômetros do Polo Norte, bem dentro do Círculo Polar Ártico, sem estradas ligando Grise Fiord ao restante do Canadá. Tendo um dos climas mais frios do mundo, com uma temperatura média de apenas 2,3 graus Fahrenheit ou 16,5 graus Celsius negativos. É um inverno polar de mais de 2 meses, com escuridão total 24 horas por dia. Você pode se perguntar por que alguém escolheria viver num lugar tão extremo. O assentamento de Grise Fiord foi criado em 1952 pelo governo canadense para afirmar a soberania do Canadá no Ártico. O Canadá buscou afirmar seu domínio no Ártico na Guerra Fria para controlar terras majoritariamente desabitadas. O governo canadense prometeu melhores condições de vida para muitos membros da tribo Inuit, que já viviam na região de Nunavut. Os Inuit foram prometidos abundância de vida selvagem, moradias e animais para caçar, mas ao serem realocados para Grise Fiord, nada disso se confirmou. Os Inuit chegaram a um clima de tundra ártica sem casas e com pouquíssimas opções de alimento disponíveis. Para piorar ainda mais, os Inuit receberam a promessa de que poderiam retornar às suas casas originais após um ano em Grise Fiord. Mas a oferta foi retirada depois, pois prejudicaria a reivindicação de soberania do Canadá. Ficou claro que os Inuit teriam que aprender a se adaptar ou a morte certamente viria em seguida. Só 41 anos depois, em 1993, o governo canadense finalmente realizou audiências para investigar esse programa de realocação que levou à morte de muitos Inuit. As audiências resultaram no governo canadense finalmente concedendo 10 milhões de dólares canadenses aos residentes de Grise Fiord para que distribuíssem igualmente entre si. Finalmente, em 2010, o Canadá emitiu um pedido formal de desculpas pela realocação, quase 58 anos depois que o programa foi implementado. A população de Grise Fiord atualmente é de 129 residentes permanentes. Isso é só uma pessoa a menos que a população de Grise Fiord em 2011, que era de 130 residentes. Grise Fiord recebe turistas todos os anos, geralmente no verão. A única maneira de entrar e sair de Grise Fiord é pela sua única pista de pouso, que atende apenas um destino. Esse destino é Resolute, no Canadá, que fica a 238 km de distância e leva cerca de 1h30 de voo. Resolute é o assentamento mais próximo e de onde muitos Inuit foram forçados a se realocar na Guerra Fria. A Canadian North é a única companhia aérea que opera esse voo, mas o oferece apenas cerca de 9 vezes por mês. Cercada por montanhas cobertas de neve, a pista de pouso de Grise Fiord tem uma das aproximações mais difíceis para aeronaves, exigindo apenas os pilotos mais experientes. No verão, quando a baía descongela, os moradores usam seus barcos de pesca para chegar a áreas de caça próximas ou para caçar mamíferos no mar. A pesca no mar pode ter sido a única razão para a sobrevivência dos Inuit em Grise Fiord, pois após serem realocados em 1952, descobriram que estavam próximos das rotas de migração das baleias beluga. Essas baleias beluga alimentavam toda a comunidade por meses e eram fáceis de conservar por causa das temperaturas extremamente frias, parecidas com as de um freezer. Além dos barcos dos moradores, uma vez por ano um navio do governo canadense, o Sea Lift, chegava a Grise Fiord trazendo suprimentos e combustível essenciais. Suprimentos para novas infraestruturas ou veículos chegavam uma vez por ano nesse Sea Lift. Isso difere da maioria das comunidades na América do Norte, onde a Amazon entrega quase qualquer produto em poucos dias. Quanto às viagens por terra, a maioria dos moradores usa veículos todo-terreno no verão, como quadriciclos e caminhonetes. Fora dos meses de verão, os principais meios de transporte incluem motos de neve e trenós puxados por cães. A economia de Grise Fiord é bastante pequena, com a cidade tendo apenas um supermercado. Grise Fiord tem uma loja cooperativa, que é basicamente um supermercado pertencente às pessoas que o utilizam. Os moradores de Grise Fiord escolhem quais alimentos e produtos estarão nas prateleiras, onde serão comprados e os padrões de qualidade exigidos para itens e fornecedores. A loja cooperativa, geralmente gerida pelos moradores de Grise Fiord, tinha funcionários que não preenchiam documentos financeiros, não iam às reuniões e principalmente não repunham mantimentos. Eventualmente, isso levou o governo territorial a assumir e administrar a loja cooperativa. Os moradores de Grise Fiord, devido ao seu passado, não apoiavam o controle do governo canadense e agora esperam retomar a cooperativa da cidade mais ao norte de Nunavut.
Para muitos, controlar a cooperativa simboliza a independência da comunidade, algo muito valorizado. O líder comunitário disse que preferem lidar o mínimo possível com o governo territorial, porém o controle da cooperativa local pelo governo não tem sido tão ruim. Itens como leite e produtos perecíveis, ausentes por um tempo, voltaram e estão disponíveis para compra. O governo também conseguiu manter a loja da cooperativa aberta de forma constante, o que não ocorria quando a loja tinha gestão independente. O governo possui arrendamento de 6 meses da loja da cooperativa, podendo renová-lo por mais 3 meses. O governo canadense só devolverá o controle da cooperativa após a conclusão da auditoria. Como a comunidade é pequena, não é culpa de uma só pessoa a loja ter ficado endividada. Até a conclusão da auditoria, os moradores devem reunir-se e a comunidade precisa saber qual a dívida acumulada pela cooperativa. Além dessa loja de conveniência local, outra fonte de renda dos moradores depende de operações de caça guiada e serviços de apoio a expedições de caça em terras próximas. A região onde fica Greasy Fiord, no Nunavut, na verdade oferece algumas das caçadas mais exóticas e valorizadas do mundo. Os mamíferos que vivem nessa região incluem ursos polares extremamente perigosos, abundantes caribus, morsas e a população de lobos mais saudável e menos ameaçada do mundo. Além da caça desses mamíferos, os moradores vendem roupas tradicionais, esculturas e artesanato inuit, geralmente para visitantes de fora que vêm a essa comunidade ártica. A região de Greasy Fiord tem poucas oportunidades de crescimento econômico, pois as frequentes avalanches e quedas de rocha das montanhas próximas limitam o espaço para expansão. Um benefício de viver em Greasy Fiord é que a comunidade é extremamente segura em relação à criminalidade. Um estudo da Universidade Simon Fraser descobriu que Greasy Fiord tem a menor taxa de delitos criminais entre todas as comunidades do Canadá analisadas em 1992. É bom saber disso, já que Greasy Fiord possui apenas um veículo de emergência, que está fora de serviço devido à falta de uma roda, aguardando que um mecânico chegue de avião para consertar a caminhonete. Como mencionado antes, Greasy Fiord é uma das comunidades mais frias de todo o mundo, com uma temperatura média anual de apenas 2,3 graus Fahrenheit ou menos 16,5 graus Celsius. Os invernos duram quase o ano inteiro, enquanto os verões são muito frescos e curtos. Fevereiro é o mês mais frio em Greasy Fiord, com uma temperatura média de menos 34 graus Celsius, ou menos 29,2 graus Fahrenheit. O mês mais quente é julho, com uma temperatura média de apenas 2 graus Celsius e 36 graus Fahrenheit. Greasy Fiord é conhecido como o lugar que nunca descongela, pois a temperatura quase nunca passa do ponto de congelamento. A comunidade construiu canos de água e encanamento acima do solo para evitar que os canos congelem. A água precisa estar sempre correndo por esses canos para evitar que congelem. No fim das contas, é realmente difícil imaginar o quão difícil é viver na cidade mais ao norte do Canadá. Greasy Fiord talvez não existisse se o Canadá não quisesse controlar o Ártico na Guerra Fria. Felizmente, os moradores de Greasy Fiord desenvolveram uma mentalidade de fronteira que os ajudou a sobreviver e prosperar em um clima de tundra tão rigoroso. Os 129 moradores se sentem como uma grande família e não se imaginam morando em outro lugar. Você acha que conseguiria viver em Greasy Fiord?